Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos numa segunda-feira para a glória de Deus, né? Meu Deus. E hoje eu tô muito feliz e muito grata ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito em minha vida, sabe? Não só pelas coisas boas, mas também por várias situações que me fazem despertar a cada dia, né? E lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 19, o Espírito Santo me deu uma palavra que eu vou trazer aos seus corações hoje. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo que tropeçam. Eu ouvi uma palavra essa manhã que fala sobre encontrar a voz, encontrar a luz, encontrar a voz de Deus no meio da escuridão, no meio de tanto barulho, sabe? E muitas vezes a gente fica perdido, sabe? Sem saber a que voz a gente escuta, o que a gente pode fazer, o que a gente precisa fazer. E o Espírito Santo falou tão forte ao meu coração em relação a isso, que nós precisamos realmente estarmos com os nossos ouvidos atentos à voz dele, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, porque o Espírito Santo deseja usar tanto a minha vida quanto a sua vida, né, para que pessoas sejam salvas, pessoas sejam curadas, pessoas sejam renovadas pela presença dele. E aqui vai falar, o caminho dos ímpios é como a escuridão. Eles nem conhecem aquilo que tropeça. Então, quando você se distancia da presença do Senhor, você não consegue mais ver aquilo de ruim que vem contra a sua vida. Você não consegue enxergar aquilo que, sabe, pode te fazer mal. E Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Então, quando você está em Jesus, quando você busca a presença de Jesus, Ele te mostra o caminho. Eu já falei aqui sobre a luz, que Jesus é a luz. E vale a pena repetir, falar e falar. Quantas vezes eu tiver que falar, vou falar que Jesus é a luz. Então, quando nós estamos em Jesus, nós encontramos o caminho, nós encontramos aquilo que nós precisamos encontrar, sabe? E a luz, ela ilumina tudo, sabe? Você às vezes está vivendo situações na sua vida que você sabe, não consegue enxergar o que você precisa fazer, não consegue andar, não consegue continuar. É porque você não parou para observar. Pare e pense, observe aquilo que Deus quer para sua vida. E para ouvir Deus, você precisa sabe, ignorar todas as outras vozes que estão à sua volta. Tenho experiências que eu vivi que, ao invés de ouvir a voz de Deus, eu ouvi vozes de pessoas, ouvi vozes de muitas circunstâncias. E, sabe, ouvir a voz de Deus é extraordinário, mas quando você ignora a voz de Deus, é terrível, é triste. Por quê? Porque você comete erros, você começa a cometer coisas erradas, começa a fazer coisas erradas. Então, o meu conselho hoje é que você comece a buscar ouvir a voz de Deus audível, sabe? Aquela voz que fala com você e fala, vá por este caminho, vá por essa direção. Moisés é um grande exemplo de homem que ouviu a voz de Deus. Tudo que Deus falou para ele, ele foi e fez. Tudo que Deus falou para ele caminhar com o povo, sabe? Todas as coisas que Deus falou, Moisés ouviu e foi obediente à voz do Senhor, né? E, sabe, essa palavra foi tão forte ao meu coração, porque realmente, muitas vezes a gente está tão, sabe, angustiado, cheio de situações, mas paremos hoje, para essa semana e, sabe, busque ouvir a voz de Deus, busque ouvir o que Ele deseja pra tua vida. E o que eu fiz, eu falei assim, não, essa semana eu preciso parar realmente pra ouvir o que Deus quer da minha vida, e não o que eu quero. Sabe, muitas vezes a gente é assim, muito eu quero isso, eu quero aquilo. Não, pra ouvir a voz de Deus. Fala, Deus quer isso pra minha vida, então eu vou fazer o que Deus quer pra minha vida, não o que eu quero. Porque a vontade de Deus, ela é muito maior, ela é muito melhor do que a nossa própria vontade. E um exemplo de povo que ignorou a voz de Deus, e sabe, é muito triste, vou falar sobre Jeremias de novo. Jeremias, capítulo 7, versículo 24, vai falar assim, ó. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Então, o que acontece quando a gente não ouve a voz de Deus? Quando a gente não busca ouvir e ter certeza daquilo que Deus quer para as nossas vidas? A gente começa a andar para trás, a gente não anda para frente, sabe? A gente começa como é que eu falo, estagnar no mesmo lugar e não continuar caminhando. E este povo, Judá, eles realmente estavam colocando deuses,
colocando crenças, coisas acima de Deus. E sabe a tristeza que Deus teve ao ver esse povo dessa forma, nessa situação? Então eles começaram a viver coisas erradas, começaram a viver caminhos errados por causa dos seus próprios desejos, dos seus corações. Aqui fala, né, ó, seus próprios conselhos no propósito do seu coração malvado. E lá em Provérbios fala que o coração é enganoso. Então, quando você confia no seu coração, gente, não confia no seu próprio coração, não confie no teu próprio entendimento. Confie em Deus. Confie na voz que fala ao teu coração. Confie na voz de Deus. E sabe, lá em Salmos, deixa eu ver aqui, Salmos capítulo 119, versículo 5, vai falar, 105, capítulo 119, 105, vai falar assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz e clareia o meu caminho. Então, o que nós precisamos fazer para nós ouvirmos a voz de Deus e caminharmos da vontade dele? Ler essa palavra, confiar nessa palavra. Não só ouvir, não só confiar, mas orar, sabe? Ouvir a voz de Deus e você se encontrar no seu quarto, sabe? De olhar e estar falando com Deus ali, estar expondo os seus sentimentos, expondo, porque Deus realmente é interessado em ouvir a sua história, ouvir a sua vida, sabe? E vai ser o devocional de hoje, sabe? Sobre realmente você apagar todas as vozes que estão tentando te distrair e ouvir somente a voz de Deus. Porque no mundo que nós estamos vivendo, existem várias e várias vozes que querem distrair a nossa mente. Mas somente a voz de Deus é a que tem o caminho certo, o caminho da luz, né? O caminho para toda a eternidade. E a eternidade, ela vai ser eterna, não passa, sabe? Igual fala da palavra do Senhor, né? As minhas palavras não hão de passar. Pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, que nós possamos realmente viver na dependência de Deus e ouvir a voz dele, né? A primeira coisa que nós precisamos fazer todas as manhãs, quando nós levantamos, é dizer: bom dia, Espírito Santo, bom dia, Deus. E conversar e expor os sentimentos, sabe? Essa manhã eu realmente questionei muito ao Espírito Santo em relação a isso, sabe? Ele me deu essas passagens, me deu Provérbios, me deu Jeremias e me deu Salmos, para me trazer a vocês, para vocês entenderem, sabe? Que realmente ficar só você e Deus, para ouvir o que ele deseja para sua vida, direcionamento. Qual será o direcionamento que Deus tem para minha vida essa semana? Qual o direcionamento que Deus tem para mim no fim deste mês, no começo do mês? Sabe, 2021 está sendo realmente um ano difícil, mas é um ano que Deus deseja que nós venhamos ouvir a voz dele e andar na direção que ele deseja para as nossas vidas, né? Então é essa a palavra de hoje, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? E vamos ouvir somente uma voz, a voz de Deus, né? Deus abençoe, pessoal, fiquem com Deus.